Sexta coluna da sabedoria é submeter-se à lei de Deus. Provérbios 3:1, vamos ler aqui rapidinho. Provérbios 3:1. Filho meu, mais uma vez, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. O diácono Márcio leu um mandamento aqui. Provérbios 3, né? Versículo 9 e 10. A respeito da semente, dos primeiros frutos que você leva para Deus e vai se encher. A semeadura é um mandamento. Existem muitos mandamentos na Bíblia, a gente não tem tempo para falar de todos eles, mas eu quero dizer para você, uma coluna fundamental da sabedoria é a submissão aos mandamentos de Deus. Submissão à palavra de Deus. E a palavra de Deus prática, onde você pratica. Como eu falei, a semeadura é uma forma de você submeter-se à palavra. Esse é um princípio para prosperar. A Bíblia não tem uma receita de bolo. Faça assim, 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 vai acontecer isso. Tem muitas coisas que são mais complexas. Envolve a sua vida, envolve identidade, envolve mudança de caráter, envolve disciplina, envolve busca. Tem muitas coisas. Se Deus fosse abençoar, né, se a riqueza, estou falando de riqueza, de ouro, estivesse apenas na mão de pessoas, porque elas são cristãs, os cristãos eram os mais ricos dessa terra. Por que são os ímpios os mais ricos? Por quê? Bill Gates e outros nomes, que são pessoas bilionárias, por quê? Que eles são os mais ricos e a riqueza não está na mão dos cristãos. Por quê? Porque tem uma coisa além. Tem princípios que muitas vezes o ímpio pratica e o filho de Deus não pratica. Como já fui tesoureiro de igreja, eu posso dizer, eu vi ímpios sendo dizimistas fiéis e crentes não sendo dizimistas. Ímpios, pessoas que não eram do protestantismo, não pisavam o pé na igreja e era dizimista fiel. E um monte de gente da igreja não era dizimista, que tinha cargo, que tinha nome, que pregava, que subia no altar e queria ensinar. Como que você vai ensinar uma coisa que você não vive? Eu vi pessoas na igreja, pessoas que não eram da igreja, não eram do ministério, e era um dos que mais ofertava no ministério. Veja bem, pessoa que não está na placa, não serve ao ministério, à igreja, nome, denominação, e era o que mais ofertava. Você fala, vamos fazer uma campanha de cesta básica. Ele trazia 6, 7 cesta básica. Não estou mentindo não. Eu estou precisando de uma oferta de tanto para fazer. Ele mandava 500, 600, 700 reais. Pessoas que não vinham no culto, no domingo, não vinha no culto, não participava, mas era o que mais investia. E às vezes pessoas dentro da igreja não investia, não semeava. Olha aí, um dos princípios da prosperidade é a semeadura. Amém? Quem está entendendo? Amém? Submeter-se à lei de Deus. Uma das leis de Deus é honrar as autoridades. Você precisa honrar as autoridades. A primeira autoridade que você tem é seu pai e sua mãe. Se você já casou, amém. Você tem sua família, mas você não deve desonrar seu pai e sua mãe. Onde você está, você tem autoridade. Se você pegar um carro aqui, ou uma moto e sair, tem uma autoridade que toma conta desse trânsito. Você tem que obedecer a ela. Se você entrar numa faculdade, como vocês vão estudar, chega lá, vocês vão encontrar autoridades. Professor, na sala de aula, é uma autoridade. Você não está lá para fazer o que você quer, você tem que obedecer a ele como autoridade.
Onde você estiver, você vai encontrar pessoas que são autoridades. Onde você for, você encontrará autoridades, não é só governantes. Eles são autoridades também. E vou dizer uma coisa para você: não fale mal de governantes, mesmo que eles não vivam o seu princípio. Eu não votei em partidos de esquerda, mas um monte de partido de esquerda, governantes de esquerda estão lá. Mas eu não vou falar mal deles, eu vou profetizar sobre eles. Eu quero que eles tenham um bom governo, que eles sejam justos, que eles façam o que é bem. Entende o que eu estou dizendo? Agora no Brasil, se não votou, se o meu candidato não ganhou, ele amaldiçoou o outro candidato. Isso é um princípio bíblico que nós precisamos aprender. Quantas vezes você já não lançou maldição contra seus governantes? Deputados, vereadores, prefeito. É hora de se arrepender. Se você não se arrependeu disso ainda, esse pecado está assim, ó, vermelho. Precisa passar o sangue de Jesus para tornar mais alvo que a neve. Eu já amaldiçoei governantes, presidentes. Eu já aprendi, eu não faço isso mais. Você não vai me ver falando mal de ninguém. E se eu estiver falando, você me corrija, porque eu posso estar cego e não estar vendo. Eu preciso que você me corrija se eu estiver falando mal de alguém. Preciso que você fale comigo. Eu preciso disso. Entende o que eu estou dizendo? E não é brincadeira, eu não estou jogando palavras fora aqui não. Estou falando para você, se você me ver falar mal de alguém, pode me corrigir. Amém? Nós precisamos aprender a respeitar as autoridades. Isso é uma forma de você submeter à lei de Deus. Você precisa trabalhar. Provérbios fala do trabalho, já falamos muitas vezes aqui. Deus abençoa a obra das suas mãos. Deus não abençoa nada. Você precisa ajudar os pobres. Os pobres estão aí, pessoas que naquele momento estão precisando de ajuda. Pobres não são pessoas endemoniadas, não. São pessoas que naquele momento estão precisando de uma ajuda. Olha o que diz Provérbios, deixa eu ler rapidinho aqui. Provérbios 19 e 17, meu pastor. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. O diácono Márcio, ele se cansa de dizer aqui, irmãos, vão trazer a cesta básica, vão trazer o alimento, vão fazer. A gente dá graças a Deus, Deus supre, mas pessoas que têm condições de fazer e não fazem. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e você vai ser recompensado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quando você abençoa pessoas carentes, que precisam de ajuda, Jesus falou, os pobres estão aí, eles sempre vão estar aí. Por causa do sistema social corrupto, eles vão perseverar, eles vão ficar aí. Pode ser que num momento aquela pessoa é pobre, mas ela dá a volta por cima e deixa de ser. Mas aí, o que ele diz? Se você se compadece do pobre, fique tranquilo, que quem vai te recompensar é Deus. É um empréstimo, é um investimento. Você não coloca o dinheiro lá na poupança para investir, lá no CDI, na Bovespa, na Bolsa de Valores. Você não coloca seu dinheiro para investir? Se você coloca seu dinheiro para investir, quando você financia a causa do reino de Deus, você está fazendo um investimento e Deus vai te recompensar. Amém? Vou ler o último versículo dessa parte. Provérbios 28, 9, meu pastor, 28, 9. Esse texto eu acho que é muito forte. Nós estamos falando de submeter-se à lei de Deus. Vamos lá. Quero que você leia. Vamos lá. 1, 2, 3. Forte, né? Desvia-se da lei. Vem orar. Você não está nem aí para as leis de Deus, para a lei da semeadura, para a lei de ajudar os pobres, para a lei de honrar as autoridades, para a lei de honrar sua esposa, seus filhos. Você não está nem aí para isso. Mas você passa uma hora orando de joelho, está perdendo tempo.
Me desculpa. Porque a Bíblia é baseada não naquilo que você fala apenas, falar palavras sem sentido, é baseado naquilo que você vive. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus está dizendo, eu não vou te ouvir. Vai primeiro praticar os princípios lá, depois você praticar, você vem conversar comigo, eu vou te ouvir. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Veja outra coisa que é tão sério quanto isso. Você tem mágoa de alguém? Ficou magoada com o pai, com a mãe, com o parente, com o tio, com o primo? Ficou magoada com o vizinho? Você tem mágoa de alguém? Mágoa porque alguém te frustrou, te feriu, te decepcionou? Tem mágoa no seu coração? A Bíblia diz, primeiro vai lá resolver essas mágoas. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é? Qual é a palavra que a Bíblia chama? De uma pessoa que fala, Deus, eu te amo. Oh, Deus, eu quero estar na sua presença. Oh, Deus. Renildo ali, quero ficar longe dele. Qual a palavra que a Bíblia chama? Mentiroso. Não é João fala isso? Eu estou errado? João fala isso? Eu estou errado. Qual é o versículo? Não é isso ou não? Os mestres aí me ajudam aí, porque eu posso confundir o versículo aqui. Não é isso? Você disse que ama a Deus, mas odeia seu irmão. Você é um mentiroso. Eu estou falando de princípios que são sérios, irmãos. Eu posso pregar uma palavra aqui para você pular, rodar e sapatear. Hoje nós não estamos falando de unção, não unção do poder, mas nós estamos falando da unção que quebranta o teu coração, da unção que te transforma na nova pessoa, da unção que torna você uma pessoa sábia para crescer e para romper, da unção que te conecta com Deus. Entende o que eu estou dizendo? Alguém achou o versículo aí? Olha o que diz. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se você não ama alguém, acerte isso logo, porque diante de Deus você não passa de um mentiroso. Eu não vou dizer que a gente não pode ter ira. Igual a Bíblia diz, você deve irar, mas não pode se pecar. E a Bíblia diz que você não pode deixar o sol se pôr com a ira no teu coração. Ou seja, o que ele está dizendo? Tem que resolver no mesmo dia, não pode deixar para amanhã. Não pode deixar para outro dia, porque no outro dia Satanás vai usar essa brecha para te dar uma rasteira. Então às vezes você teve um desentendimento com a pessoa. Nós somos seres humanos falhos, como eu disse, nós não somos super-homens. Então eu posso ter um desentendimento com Daniel, mas eu não posso deixar no meu coração, criar uma mágoa, um rancor, uma pedra, a ponto de eu ficar odiando ele e vir para a igreja, ficar aqui, oh Jesus, eu te amo, mas eu quero ficar longe dele. Isso é mentira. Isso é engano. Isso é uma lei de Deus, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que quem desvia o seu ouvido de ouvir a lei, a sua oração não será ouvida. E se você não perdoar, o que a Bíblia diz, fala do perdão? Tem alguém aqui que não perdoa alguém? Você não perdoou, talvez seu irmão, que te fez uma grande decepção, talvez seu pai que decepcionou. Nós vivemos numa sociedade que os pais, eles decepcionam os filhos. Talvez ele não aprendeu, né? Ele não aprendeu, então ele também foi decepcionado, então ele passou a decepção para você. O que mais acontece é isso, as coisas são passadas de geração a geração. Então talvez você foi decepcionado pelo seu pai, sua mãe, seu irmão, um vizinho, talvez do trabalho. Lá no seu trabalho, um colega seu, um amigo seu, seu patrão,
Ele fez algo que você não gostou, e aí você não perdoou ele. O que a Bíblia diz do perdão? A oração de Mateus 6. Acha para mim, meu pastor, Mateus 6, quando Jesus fala do perdão. Perdoai as minhas ofensas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendeu. É isso? Perdoai e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma oração condicional. O que é condicional? Você só Por que muita gente não recebeu perdão de Deus ainda? Porque não conseguiu liberar perdão. Marcos 11, 26. Abre para mim, Gabi. Marcos 11, 26. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha só. Mas se vós não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não vai perdoar. Eu estou lendo a Bíblia para você e estou te mostrando o seguinte: se alguém aqui nesse recinto não perdoou alguém, é hora de perdoar. Senão você está carregando o peso e o fardo da culpa sobre você. E você vem para a igreja todo domingo, e vem para a igreja feliz da vida, tal, mas tem um fardo pesado sobre você, e você está sentindo esse fardo e não consegue se livrar. É por causa do perdão que você não liberou ainda. Isso é coisa séria. Nós estamos falando aqui de coisa séria. Nós estamos falando aqui de algo que te leva para a vida ou para a morte. Entende o que eu estou dizendo? Nós caímos aqui a respeito desse pilar da sabedoria, que é a submissão às leis de Deus. E uma das leis de Deus que Ele estabeleceu é essa: se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Essa é a lei de Deus, não sou eu que estabeleci, é Deus. Então, observe a tua vida, se tem alguém que você precisa perdoar. Talvez tenha um fardo sobre você, pesado, você não conseguiu se livrar dele ainda, mas é por causa da falta de perdão. Observe a tua vida, se tem rancor, ódio, ira, se livre disso. Talvez tenha um fardo sobre você, e seja por causa desse rancor, desse ódio, dessa ira, e você está quebrando a lei de Deus. Quebre a lei de Deus, e a lei vai te quebrar. Quebre o princípio, e o princípio te quebra. Quer dar ruim na sua vida? É só quebrar a lei. É só quebrar os princípios. Aí vai dar ruim. Aí, em vez de você andar para a prosperidade, vai andar para a miséria, para a pobreza. Em vez de você ter proteção, você vai estar vulnerável aos ataques do inimigo. Entende o que eu estou dizendo? Isso é algo muito sério. Amém? Guarde a lei do Senhor. Porque se você não guardar a lei de Deus, não submeter aos mandamentos do Senhor, mesmo a sua oração é abominável. Deus não é atraído por beleza, orações belas, bonitas e palavras bonitas. Ele é atraído por coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que faz acontecer festa no céu? O que faz os anjos festejarem? Quando uma pessoa, um pecador, se arrepende. Não tem mais nada que a Bíblia fala que tem festa no céu, a não ser quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Ou seja, confessa os seus erros, as suas falhas, as suas mágoas, perdoa quem tem que perdoar, tira a mágoa do coração, confessa diante do Senhor, recebe o perdão, então os anjos fazem festa. Porque ali tem uma pessoa que conseguiu entender o coração de Deus. O coração de Deus é um coração de perdão, de amor, de graça. Porque ali, uma pessoa que confessa que foi magoada, mas ela consegue liberar perdão. Foi ferida, mas ela consegue liberar.
foi machucada, mas ela consegue perdoar. Eu te perdoo, em nome de Jesus. Quando o pai olha para aquilo, aquilo atrai a Deus, porque Ele fez isso. Ele olhou para nós, cheio de pecado, de falhas, e Ele liberou perdão sobre nós. E agora Ele quer também que nós devemos ser igual a Ele, liberar perdão sobre aqueles que nos feriram. Amém? Sétimo pilar, sétima coluna, para nós terminarmos, é o temor a Deus. Sétima coluna da sabedoria, temer a Deus. Você já ouviu essa palavra temer, temor na Bíblia? Já? Alguém arrisca para mim dizer o que significa a palavra temer? Obediência. Mais alguém? O que é temer a Deus? Buscar Ele por amor. Mais alguém? Temer a Deus, o que significa? As pessoas ficam com medo de errar, né? Pode errar, irmão, errar faz parte. Quando você erra, você aprende. O não você já tem, você tem que ir em busca do sim. O não você já tem, você tem que ir em busca do sim. Veja bem, temer a Deus não é ter medo de Deus. Exclui isso do seu vocabulário. Pega aí agora na sua mente, seu vocabulário aí. Temer a Deus. Agora deleta, formata, né? Faz aquela, apaga, geral. Apaga, tem no computador ali no teclado tem uma tecla, deleta isso da sua mente. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu vou te mostrar rapidinho e nós vamos orar. A palavra temer a Deus é algo muito simples. Muito simples. A palavra temer a Deus, literalmente, ela é traduzida em português pela palavra ver. Ver? Mas é tão simples assim, o que isso tem a ver? O que o ver tem a ver? Não é? O que o ver tem a ver? Por que Paulo fala, eu prossigo para o alvo, que é Deus, Jesus Cristo? Ele é meu alvo, eu sigo Ele. Por que Paulo fala que ele abandonou todas as coisas pelo conhecimento de Jesus Cristo? Por que Jó fala, antes eu conhecia você de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem? A estratégia de Satanás é cegar você para que você não veja a Deus. Mas como assim? Não enxergue o que Deus está fazendo a seu favor, não enxergue o que Deus tem feito a seu favor, e se Ele conseguir te ludibriar e te enganar e fazer com que você não enxergue isso, você vai cometer pecados. Deus colocou Adão e Eva no jardim, então ele tinha um relacionamento com Deus. A estratégia de Satanás era tirar os olhos de Adão e Eva de Deus, desconectar Adão e Eva de Deus. O objetivo de Satanás o tempo todo vai fazer com que você tire os seus olhos de Deus e coloque os seus olhos nas circunstâncias. Quem aqui não murmurou da vida quando ficou olhando para a circunstância? Esses dias fez muito calor, voltando à história do calor. E muitas pessoas lançando palavras, amaldiçoando o dia. Nossa, que calor infernal, que isso, calor aquilo. E quando está frio, né? É interessante, quando está aquele frio, nossa, que frio, que não sei o quê. Calor está ruim, frio está ruim. É nesse nível. Mas veja bem o que eu quero dizer para você. Você está aqui, Deus está na sua frente. Temer a Deus é olhar para Ele, contemplar a Ele, ver a Ele.
Enquanto seus olhos estiverem vendo a Deus, contemplando a Deus, você vai seguir a direção que Ele está te dando. Satanás, ele vai tentar tirar os seus olhos de Deus para fazer com que você olhe para a circunstância. Então ele vai levantar uma circunstância aqui, uma luta, uma peleja, vai levantar alguma coisa aqui do lado e fazer com que você enxergue isso. Quando você tira os seus olhos de Deus, enxerga a circunstância, você deixa de temer a Deus. Imagina Daniel na cova dos leões. Como será que ele passou na cova dos leões? Desceram ele da cova. Se você ler o relato, quando os homens que lançaram ele na cova desceram, ainda estavam na corda sendo descidos, os leões já estavam pulando e agarrando e mordendo. Desceram ele, e ele tinha que manter os olhos dele em Deus. Se ele olhasse para o leão e falasse assim, ou pensasse, esse leão vai me comer, ele seria comido. Mas ele olhava para o leão e ele falava, Deus vai fechar a boca do leão, porque ele já tinha declarado, Deus vai fechar a boca do leão e nada vai acontecer comigo, porque eu estou olhando para Deus. Deus não vai tirar você da circunstância, como eu falei antes. Ele não vai tirar você da peleja, da luta, mas Ele quer que você mantenha os seus olhos nele, para que você não seja atraído pela luta e pela circunstância. Para que você não venha cair nas armadilhas de Satanás, mas para que os seus olhos estejam em Deus. A luta que você vai enfrentar é essa. O tempo todo, Satanás vai tentar tirar os seus olhos de Deus. E se ele conseguir tirar os seus olhos de Deus, você vai olhar para a circunstância e vai seguir a circunstância. Ele vai colocar medo, ele vai enviar pessoas, ele vai colocar armadilhas. E quando você deixa de olhar para Deus, você cai nas armadilhas, cai no medo, cai nas circunstâncias. Pode ver que a vida é assim. A vida é assim. Não é porque nós somos super-homens. A diferença das pessoas que caem em pecados, daquelas que não caem, não é porque um é super-homem e a outra não é. É porque uma está olhando para Deus, não está olhando para as circunstâncias. As outras, quando vem a circunstância, ela tira os olhos de Deus e começa a olhar para o que está acontecendo à volta delas. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando você olha para Deus, você vai ser obediente à sua palavra, você vai seguir os mandamentos, você vai honrar a Ele, você vai seguir o que Ele orientou para você. O objetivo de Satanás é tirar os seus olhos de Deus. Isso é tão forte, tão forte. Na quarta-feira, se tudo correr bem, eu vou ministrar na quarta-feira, eu vou falar sobre os 7 Espíritos de Deus e como os 7 Espíritos de Deus atuam para nos libertar. E como o espírito de temor de Deus te liberta. Porque um dos espíritos de Deus é espírito de temor. Você já leu? Isaías 11, 2. Por que você precisa da atuação do espírito de temor na sua vida? Porque sem ele você tira os seus olhos de Deus. Sem ele, você deixa de lado. Por que o princípio da sabedoria é o temor? O princípio da sabedoria, né? O temor, acho que o Provérbios diz assim, o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria, ou seja, manter os olhos em Deus é o princípio da sabedoria. Você entende o que eu estou dizendo? A luta de Satanás é essa. Ele vai tentar fazer com que você tire os seus olhos de Deus. E se ele fazer você tirar os seus olhos de Deus, você cai nas armadilhas. Por isso que você precisa manter os seus olhos em Deus. Amém? Vamos orar?